o que eu comentei com as meninas no sábado sobre a prova da AOCP e como é que ela costuma se organizar. Normalmente ela te oferece uma proposta bastante atual de um assunto que acabou de ocorrer, no máximo 2, 3 meses. E fiz a sugestão de algumas leituras que não leiam como sugestão, são obrigatórias, viu, Márcio? Para quem vai fazer a prova da Câmara Municipal. Quais são as leituras? O terremoto do Japão, que inclusive comentamos sobre ele na última aula. Barack Obama, a viagem para o Brasil, não é a viagem à novela. Fizemos também um comentário sobre a eleição de Dilma, a queda das ditaduras pelo Oriente Médio, assuntos mais gerais, ética, a disciplina ética incluída aí no programa é muito importante, e violência urbana. Nesta ordem, tá? Violência urbana, o finalzinho. Não esqueçam que hoje eu li um texto, eu corrigi um texto de Mirta, que infelizmente não está mais conosco por causa da aula de Nívia, está assistindo a aula de Nívia. Mirta, ela escreveu um texto muito interessante sobre o Japão. Na introdução, ela já sinaliza para a questão do terremoto e para a questão da usina. Mas trabalhar em um texto com esses dois assuntos, com esses dois temas, é complicado, não é? Porque você vai ter que dar conta de dois temas muito grandes. Então, quando surge ali a proposta sobre o Japão, eles vão ter que afunilar. O que sobre o Japão? O terremoto, ou o terremoto que gerou o tsunami, ou a usina nuclear. Ou um ou outro. Ele não pode apresentar os dois, tá? As ditaduras, se você não lê sobre a questão das ditaduras, apresentando um tema sobre a queda das ditaduras no Oriente Médio, não se consegue escrever. Então tem que ler para conseguir argumentar. Este aqui é o tema de 2000, foi feito no início de 2010, finalzinho ali de 2009. Vejam se vocês reconhecem a data. João Ubaldo Ribeiro diz que não está nem aí para a reforma ortográfica. Foi bem no período, não foi? Foi bem no período da reforma. Best-seller nacional, João Ubaldo Ribeiro, 67 anos, diz que não está nem aí para a reforma. Fala isso da posição de quem senta na cadeira número 34 da Academia Brasileira de Letras e já vendeu mais de 3 milhões de livros. O baiano de Taparica, radicado no Rio de Janeiro, não pretende abandonar o trema. Caso contrário, diz ele que teria de começar a falar linguiça com o I mais forte que o U. Na tarde de sexta-feira, João Ubaldo enviou um arquivo de áudio ao correio em que comenta as alterações feitas na ortografia. As perguntas haviam sido enviadas por e-mail algumas horas antes. O autor do clássico Viva o Povo Brasileiro diz que a reforma não enriquece em nada o idioma, mas que alguém enriquecerá com ela. Apesar de afetar um grande número de palavras, Ubaldo classifica a mudança como perfunctória, ou seja, praticada apenas para cumprir uma obrigação, embora inútil. E acha uma injustiça eliminar o tema. Antenado com as novas tecnologias, ele é autor do primeiro livro virtual lançado no país, Miséria e Grandeza do Amor, de Benedita, de 2000. Com um estilo literário irônico e preocupado com o contexto social do Brasil, o autor do clássico Viva o Povo Brasileiro, que já ultrapassou os 120 mil exemplares vendidos, escreveu 9 livros, traduzidos em 16 países, e colaborou com outras publicações. Leia abaixo alguns trechos da entrevista. Eles não apresentaram a entrevista. Os trechos, eu achei isso terrível. Eles poderiam ter terminado em publicações e deixado um texto um pouquinho mais apresentável esteticamente. Desse texto, o que chama a atenção?
momentos do texto que chamem a atenção. Qual é a palavra que mais se repete? A reforma. O texto trata da reforma ortográfica. Eis aí, portanto, o que nós chamamos de assunto. O assunto do texto é a reforma ortográfica. Qual é a segunda palavra que mais se repete? João Baldo. É referência a ele. Ó, best-seller, João Baldo, aquele que ocupa a cadeira número 34. Então nós temos o assunto, que é a palavra mais relevante, a reforma ortográfica, mas a reforma ortográfica para quem? Para João Baldo Ribeiro. Encontramos o tema deste texto aqui. Ele trata justamente das observações feitas por João Baldo a respeito da reforma ortográfica. Bacana, vamos lá. Esse texto é um texto argumentativo, ou seja, aquele que nos dá uma tese, ou é um texto expositivo? Expositivo, você acha é argumentativo, Pétala? O autor do texto apresenta uma opinião? Cadê? O autor não. O texto apresenta a opinião de João Baldo. É expositivo. O texto que nós estamos lendo. Mas as frases de João Baldo, a apresentação de João Baldo é a tese dele. O autor do texto aqui, ele só fez nos apresentar a tese de João Baldo. Às vezes, quando eles cobram tipologia textual, eles apresentam lá. O texto é predominantemente argumentativo por se tratar da opinião de João Baldo. Verdade? Não. O texto é predominantemente, este texto que nós estamos lendo, ele é predominantemente argumentativo por nos apresentar a tese de João Baldo. Não. Por quê? Porque o texto é este aqui e não o texto de João Baldo. Ele só cita o texto de João Baldo. Mas é uma terrível pegadinha. Quem gosta de fazer isso é o CESP, né? CESP adora apresentar. O início da estrutura está certinho. O início está certo, é verdade. O início está certinho. O final, que você já não está nem querendo mais terminar de ler, porque a pressa é grande e o tempo é curto, aí marca logo o finalzinho errado. Então nós temos que aprender a fazer esse reconhecimento. Ok. Qual é o momento do texto? Uma frase do texto que te chame a atenção e que alguém vai enriquecer. Nós temos aqui um desdém. Qual é a linha mesmo, Pétala? Ele não está nem aí. Então você percebe um desdém, não é? Nem aí, não nem aí. É muito coloquial, não é? Ele acaba por diminuir o decreto. E a indicação de que alguém vai enriquecer. Não é o idioma, mas alguém vai enriquecer. São os dois momentos mais impactantes do texto. Eis que, se chamou a sua atenção isso, também chamou a atenção daquele que organizou a prova. Redige um texto dissertativo. O texto dissertativo, o que é um texto dissertativo? É um texto que apresenta uma linguagem denotativa acerca de determinado objeto, determinado tema. Então, a linguagem dele, ela é denotativa, ela é objetiva. Vamos apresentar aqui consistente, mas consistente pelo fato de apresentar exposições ligadas a fato, dado, comparação, enfim, você identifica exposições que poderão ser chamadas ou não de argumento. Por que é importante sinalizarmos para isso? Porque nós temos dois tipos de dissertação. Uma dissertação identificada como expositiva. O que é uma dissertação expositiva? É aquela que apenas expõe. E uma dissertação argumentativa. O que significa isso? É aquela que, além de expor, você tem a obrigação de expor,
Porque no texto dissertativo, o que nós temos? Um texto consistente, que apresenta exposições, dado, fato, comparações geográficas, identificações históricas. Além disso, vai indicar para nós uma tese. O que o concurso quer de vocês é uma dissertação argumentativa. Às vezes, eles requisitam também dissertações expositivas. Às vezes, que é quando eles solicitam uma apresentação discursiva acerca de um determinado texto. Você vai discorrer acerca de um determinado tema, acerca de um determinado tema. É para você apresentar a sua tese? Não. Eles querem saber se vocês conhecem sobre o assunto, sobre o conteúdo. Esse texto aqui, ele tem que ser dissertativo, há todo um critério com a linguagem, no qual você não só argumente. Aí já tem a ideia de que tem que apresentar uma tese, não é? Você não vai argumentar apenas contra ou a favor da opinião de João Baldo. Você pode concordar ou discordar. Qual é a opinião dele? Vale nada. Ele não está nem aí. É importante, no entanto, na opinião de vocês, a reforma? Aí é isso que vocês vão deixar claro lá no texto, se é ou se não é importante. Mas não somente isso, você também vai explicar a afirmação do escritor. Qual é? A reforma não vai enriquecer o idioma, mas alguém vai enriquecer com a reforma. Veja que ao selecionar os termos que vão se referir à reforma, nós vamos apresentar também um juízo de valor. Você apresenta objetivo. Então, se é um objetivo, é porque é algo sério. Não é? A reforma foi séria, tem um objetivo. João Baldo, ele não usaria o termo objetivo. Ele usaria o termo desculpa. Porque você se desculpa para poder ganhar algo em troca. A referência, seja ela de objetivo ou de desculpa, para o novo acordo ortográfico é de uniformizar a língua portuguesa nos países falantes de língua portuguesa. São 7 países. Guiné-Bissau, Príncipe, São Tomé e Príncipe, Portugal, Angola, Moçambique e Brasil. Então você tem aí 7. 7 ou 9, porque eu nunca lembro se São Tomé e Príncipe são 2 ou se é um só. Porque toda vez que se faz referência a eles, falam junto, então é difícil de conectar. Desses países, nós precisávamos da assinatura de 5, porque esse acordo é desde 1990, nós precisávamos da assinatura de 5 chefes de Estado, decretando o novo acordo, a reforma. Nós tínhamos 3 somente. Precisávamos da assinatura de 2 para termos um poder de conhecimento. Sabe o que fizeram? Em 2008, eles modificaram essa possibilidade. Precisavam somente de 3 assinaturas. Já tinham. Portugal não assinou. Mudamos pouco no português do Brasil, tá? Muitas das indicações que o acordo, que o decreto apresentava, já tinham sido feitas por nós. Como, por exemplo, uma consoante intersilábica, sem apoio em vogal. É o que acontecia com ato. Nós fazíamos isso? Não, mas Portugal até hoje faz. Enquanto nós estávamos ali modificando 4% de nossa língua, Portugal estava modificando 7%. É uma modificação considerável. Eles utilizavam muito, desde a década de 70, nós fizemos a reforma que, por exemplo, retirou esse C de caráter. Mas garanto que todos vocês aí, porque eu passei por isso, todos vocês no Fundamental 2, da 5ª à 8ª, viram, não viram não?
Mas olha, isso aqui de repente parou de ser apresentado. De repente as pessoas pararam de utilizar. E aí nós crescemos a partir ali daquele final do ensino fundamental 2. Nós começamos a nos deparar com a inscrição de caráter sem o C e hoje nós não utilizamos. Qual foi a palavra errada? Pois é, o corretor de 2010 já tem a correção. Já não tem mais esse problema. O problema é o 2007, que ainda não tem. E você tem que corrigir. Qual foi a palavra que eu fiquei? Quando a pessoa gosta muito de um time, ela é aficionado, né? Pois é. Aficionado era assim. Sim, aficionado. Hoje, aficionado. Desde 70, aliás, não é hoje não. Nós acabamos por duplicar mesmo. O fonema tem que ficar com a sibilante. Nós pronunciávamos aficionado. Hoje pronunciamos, teríamos de pronunciar, porque não pronunciamos. Aficionado seria a pronúncia adequada. Um outro que nós acabamos errando muito, mas não é por causa disso, porque eu não... Contatado. Por quê? Contactado, porque antigamente tinha. Você tem... caiu e ninguém escreve. Você escreve assim? Não, antigamente era assim. Aí a mudança de 70 atingiu mais rapidamente a palavra primitiva. Com contactado, vem de contato, que antes era contacto. E em Portugal ainda tem uma recorrência forte. Baixar um texto português de Portugal, ter certeza que vai ter que ir ali, corrigir todos os 6 intersilábicos. Nós temos, mas esse não é um erro decorrente do intervocálico, não. Também que eu nem sei se essa palavra tinha ou não o C. Mas já repararam que muita gente fala acessível? Muita gente fala acessível. Eu nunca parei para pesquisar se acessível tinha o C, assim como aficionado, e por isso que as pessoas erram tanto. Mas erram demais isso aqui. É acessível, é ou não acessível? Ainda faz aquela paradinha, né? É acessível? Pior que a palavra é até bonita, soa tão bem. Mas não poderia. Portugal questionou muito o novo acordo ortográfico. E muito ferozmente, mas foi aplicado. Quem que ganha? João Baldo, ele nos apresenta que alguém ganha. E nós temos que comentar esta afirmação. Quem que ganha com a nova reforma? A reforma, dizem, foi feita para editores. Hoje, para corretores de computador, programas de correção, que se vende muito. As editoras, elas têm simplesmente que apresentar uma nova edição de todos os livros. Quantas gramáticas? Gramática de Celso Cunha, ela custa R$ 79. Fica entre 65 e 79. É um preço considerável, não é? Por causa da reforma, a antiga, que poucas coisas mudaram com a reforma, gente. Poucas, não foram muitas, não. Passou de 79, viram até alunos meus, porque eu recomendo muito a gramática de Celso Cunha, a edição sem a reforma, 35. A edição com a reforma, no mesmo período, 89. Pulou, aumentou. Você poderia comprar a antiga com 35 e comprar um caderninho, um livreto com a indicação do novo acordo por R$19,50. Sairia no lucro. Mas o que as pessoas fizeram? Após o decreto, as pessoas começaram a consumir material com a nova reforma ortográfica.
e consumiram muito material. O hífen, de acordo com, como é o nome dele? Bechara, continuará a nos infernizar. Conhecemos hífen? Conhecemos? Não sabia não. Olha, digo para vocês, como professora, eu era monitora do cursinho módulo. E lá no cursinho módulo, eles trabalham de uma forma muito interessante com redação, muito atenciosa. São simplesmente 6 profissionais ligados à redação. Um professor e 5 profissionais, porque não é mero estudantinho não. São 5 profissionais qualificados para fazer um atendimento individual. Todos os dias tem um acompanhamento em redação com um profissional diferente, de segunda a sábado. Eu acho fantástica a proposta. Na oficina eles também apresentaram, levaram essa proposta porque era a mesma professora. Mas enfim, na equipe de monitoria tinha uma criatura chamada Julita. Julita tem simplesmente 85 anos. A coisa mais fofa, gente. Julita, ela não trabalha porque precisa, é viúva, mora na Graça, vive de renda, é de uma família rica, trabalha porque gosta e não perdia a uma monitoria, não perdia a uma reunião, uma mente superativa. E ainda tinha 16 alunos particulares. 16. Julita conhece muito de gramática. E uma vez em conversa com ela, conversamos sobre sobre o hífen, com estruturas que tem o pré. Quais são as estruturas que apresentam ou não apresentam? A referência é o pré, ele só vai ter a apresentação do hífen se for tônico. Sim, como é que ele vai ser tônico? O que a Julita fez? Julita, que tem anos de experiência, ela simplesmente listou todas as palavras que tinham e que não tinham. E aí decorou. Ela decorava. Ela falou assim, minha filha, eu lá vou saber quando é que esse pré é tônico. Melhor saber logo a palavra. Porque, de fato, é bem complicado. Preconceito. O preconceito não é separado. Mas pré-datado é. Que ideia de tonicidade é essa? Fora a questão do hífen, facilitou nossa vida, tá? Algumas estruturas continuam bastante complicadas. Mas, basicamente, o hífen se resumiu à seguinte orientação. Se forem termos com finalização e inicialização opostas, eu vou atrair. Se forem iguais, eu vou afastar. Rose, como assim? Antigamente, isso aqui tinha hífen. Antigamente não tinha hífen, perdão. Antigamente, isso aqui não tinha hífen. Era junto. Aí eu escrevia anti-iluminado. Anteporta, antigamente tinha hífen. Hoje é junto. É horrível, né? É horrível, é um choque. E autorretrato. Mas ficou melhor. Vou mostrar pra vocês se ficou melhor. Autorretrato. Antigamente tinha hífen. Hoje ele autorretrato. Reparem que se por um acaso eu tiver somente um R, como é que vai ser a pronúncia? Se eu tiver somente um R, e isso aqui for junto, como é que vai ser a pronúncia? Autorretrato, né? Para que a pronúncia não seja autorretrato, eu tenho que duplicar isso aqui. Aí autorretrato vai ficar assim. Antessala também. Antessala, mas facilitou em termos de regra. Vou mostrar para vocês. Antessala, antigamente, assim. Hoje,
Só que se eu colocar um só, vai ficar antesala. Então, tenho que duplicar para antessala. Qual é a regra hoje que você tem que analisar? Num processo de derivação, eu vou ter que separar os iguais. Antigamente era junto, hoje eu separo. E juntar o diferente. Antigamente era separado, hoje eu junto. Essa é uma observação que facilita a regra. Porque você vai encontrar essas indicações em regras menores. Mas basta pensar. Se forem iguais, eu tenho repulsão. Se forem diferentes, eu tenho atração. Não serve para palavras como azul escuro, tá? Que continua sendo separada. Por quê? Porque azul é um termo, ele tem um universo próprio, azulado, azulão, e escuro é outro termo, ele tem um universo próprio. E ante, ele sempre tem que estar ligado a alguma coisa. Ele não é considerado um termo, ele é considerado um prefixo. Então essa observação só serve para relações prefixais. Essa aqui é uma composição. Aí na composição, se eu tenho termos diferentes, cada um com a sua ideia de tonicidade, eu mantenho isso, o significado eu mantenho o hífen. Mas basicamente, se resume a isso aqui. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Para a acentuação, gente, a acentuação facilitou tanto a nossa vida. Eu estou querendo convencer vocês para a argumentação lá, tá? Antigamente, antes da reforma, você tinha uma regra para termos monossilábicos, uma regra para termos que tivessem mais de uma sílaba, identificados como oxítona, paroxítona e proparoxítona. E uma regra para ditongos. Ia colocar aqui proparoxítona novamente. Uma regra para ditongos. E uma regra para hiatos. Nós tínhamos essa observação. O que aconteceu? Eu peguei essas duas regras menores e incorporei a essas aqui. Exatamente, incorporei a esta. Rose, como assim? Camiseta, repórter, céu, heróico, enjoo. Vocês precisam internalizar apenas essa regra aqui, a regra das oxítonas. O que é oxítona? É quando a minha sílaba que mais se prolonga quando eu pronuncio é a última. Então, quando eu... Não tem nenhum oxítona aqui, olha que coisa. Quando eu pronuncio jacaré, quando eu pronuncio cajá, quando eu pronuncio caju, parabéns, armazém e cipó. Se eu prestar atenção na pronúncia, eu tenho cipó, olha como se prolonga. Jacaré, cajá, caju, o ju vai se prolongar. O parabéns, o armazém, o anzol. Vejam que em todas essas aqui, a última sílaba é a que mais se prolonga. Eu vou ter que acentuar todas as oxítonas terminadas, sem exceção, tá? Em a ou ais, em o ou os, em e ou és, em ou ens. Então basta pensar na finalização e acentuar. Eu vou poder acentuar caju? Caju tem acento? E por que não tem?
Nem antes. Mas o caju da padaria tem acento. Todo caju de padaria você vem lá com acento. Por que caju não tem acento? Porque ele é uma oxítona que termina na regra. Então você seleciona isso aqui e grava. Porque essa observação vai servir para você não acentuar as paroxítonas. Rose, como assim? Camiseta. Em camiseta, qual é a sílaba que mais se prolonga? Dá uma chamadinha. Camiseta. Não é esse Z aqui? É uma paroxítona, não é? Oxítona, paroxítona. Terminaram em quê? E A é regra de quem? Então não posso misturar. Eu nunca vou poder misturar, tá? Nunca vou poder misturar. Você exclui. O que acontece? 75% das palavras em língua portuguesa terminam, a maioria das palavras, não vou nem dar percentual para vocês. A maioria das palavras em língua portuguesa terminam com qual letra? A, O e E também. A maioria. Essa finalização é a finalização de quem? De oxítona. Mas a maioria das palavras em língua portuguesa tem ou não tem acento? Sem acento. O que significa? Bem, eu estava achando estranho. Você também não é possível, gente. E eu avisei tanto isso, não foi? Ó, maior hábito.